Eu vou falar de dons espirituais, mas eu vou falar de dons no entendimento que a gente tem tido na questão da mordomia. Então, a questão da mordomia, a gente entende que Jesus é o nosso mordomo fiel e que ele nos deu obrigações. E as nossas obrigações, ela não é de acordo com o que a gente acha. Ah, Jesus me salvou, agora eu vou fazer o quê? Ah, vou fazer o que eu quero, vou fazer o que eu penso. Não, eu acho que tem uma necessidade na igreja, então eu vou fazer. Não, não é assim que funciona. A necessidade, ela pode até ter na igreja, mas se não houver uma dispensação, um mover de Deus, ela vai continuar sendo necessidade na igreja, porque Deus não quis que aquela necessidade fosse suprida naquele momento. Entendam isso. E isso tem que ser entendido no nosso coração, porque às vezes o que acontece, e a gente já errou quanto a isso. Muitas vezes, e acredito que a gente vai continuar errando, porque às vezes a gente deixa de ouvir a voz de Deus, e a gente vê uma necessidade, e aí vai lá e se antecipa antes de Deus falar. Pode. Está entendendo? Então, a mordomia, essa questão da mordomia, dos mordomos que foram chamados por Deus e que são semelhantes a Jesus, eles têm que entender o que está sendo dito e operar segundo o que está sendo falado por ele. Tá bom? Então nós vamos ler esse texto e tentar entender o que são os dons. Mas a gente ainda não vai chegar nos dons. Tá bom? A gente vai chegar nos dons, acredito que quinta-feira que vem. Mas primeiro a gente vai poder entender a necessidade que existe dos dons e de quem ou quem é o dono dos dons? São os mordomos? Será que o dono dos dons são os mordomos? Não sei, vamos ver aqui. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: acerca dos dons espirituais, olha como é que ele fala. Não quero, irmãos, está falando para a gente. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então a gente não pode ser ignorante quanto a dom. Okay? A gente precisa entender que dom tem que ser entendido. A gente não pode ser ignorante. E onde é que a gente vai buscar conhecimento de dom? Na palavra de Deus, para entender o que está acontecendo e ver se realmente está escrito para que a gente cumpra. Então vamos lá. Vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema ou maldito. Jesus não é bênção, Jesus é maldição. Se o Espírito de Deus está, ele nunca vai blasfemar contra Jesus. E ninguém, de maneira nenhuma, pode dizer que Jesus é Senhor pelo mesmo motivo, se não for pelo Espírito de Deus. Nós vamos falar um pouco disso também. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Percebe? Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Se não tem utilidade, não vem do Espírito. Então, primeiro a gente precisa entender de quem é o dom. A gente já sabe que o dom é do Espírito. Ele foi dado aos mordomos, para que os mordomos usem dos dons. Mas entenda, no céu a gente vai continuar com os dons? Não. Então os dons é só para esse momento. É só para arrumar a casa aqui. Beleza? Então a gente entende que quando o Senhor vem sobre a nossa vida, ele dá dons aos seus servos, aos dispenseiros, aos pastores, aos obreiros, às ovelhas do Senhor. Para quê? Para uma obra específica, algo útil. E esse dom não é seu. O dom é do Espírito Santo. Assim como o fruto é do Espírito Santo, o dom também é do Espírito Santo. Vamos lá, vamos voltar no texto, versículos 6, 7 e 11. O que diz aí, olha só. Há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera. Não é o mesmo Deus que opera ou está falando que é o mordomo que opera? Não, quem opera o dom é a pessoa.
você recebeu, então é você que opera. Não, quem opera é Deus. Versículo 7. Para quê? Para uma manifestação útil. A manifestação da operação de Deus no mordomo, no servo, é para algo útil, não é para inutilidade. E alguém cismar de falar alguma coisa porque diz que é crente e diz, não, eu estou abençoando, eu estou profetizando, mas quem te fez fazer isso? Quem mandou você fazer isso? Não, porque nós temos que fazer. Opa, se não é segundo o Espírito, é carnal, é humano. Tá bom? Porque quem opera é Deus, é fato. Então, só para a gente poder entender, versículo 11 vai dizer assim, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Como a gente falou daquele negócio de trindade na terça-feira, eu preciso ler para vocês de novo o versículo 4, 5 e 6 e o versículo 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E ele repete de forma diferente. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera. É o Espírito ou é Deus que opera? O Espírito é quem? Então tá bom, né? Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera. É Deus ou é o Espírito? É a mesma pessoa, é o mesmo ser, o mesmo Deus. Só para ficar bem claro, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente como Ele quer. Tá bom? Vamos lá. O mesmo Deus, o mesmo Espírito, vem de um só lugar, é de uma só fonte. Quando a gente lembra, né, de tudo que a gente tem estudado, a gente entende que Deus está nos céus e que as suas leis foram impostas ao mundo para que o mundo funcionasse. E o mundo tinha que funcionar de acordo com as leis de Deus. Mas o que o homem faz? Não quer obedecer às leis de Deus, ele cai. Quem opera na questão das leis, a gente entende, é o verbo. Está lá em João capítulo 1, a gente não precisa abrir. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Fala de Jesus. O verbo que estava no princípio, tudo foi criado por ele e para ele. Então, todas essas leis que nós vemos, veio de Cristo. A perfeição do cabelo quando cresce, o nascimento gerado, a flor. Toda vez eu falo a mesma coisa, mas tem que ficar gravado. E o homem não observou, não olhou mais para Deus. Ele se desligou. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer, não precisa abrir, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Se eles foram destituídos da glória de Deus, eles perderam o acesso à lei de Deus através do Espírito de Deus, porque a manifestação da glória de Deus é dada pelo Espírito de Deus. Mas, então, quando Deus se revela ao homem, se revela pelas suas leis. E nós, em tudo que fazemos e operamos segundo leis. Tudo para a gente poder se mover, se mexer, andar ou executar alguma coisa está debaixo de leis. Tudo, Deus é perfeito e fez com que o homem parasse para observar isso. Se você vai pegar um ônibus, tem lei. Se você tem um lugar para subir, um ponto onde você precisa acenar para o ônibus parar. Tem sinais nos trânsitos que você olha, tem uma lei ali dizendo que eu não posso atravessar. E aí, automaticamente, mostra que nós somos pecadores porque a gente atravessa o sinal vermelho. Quantas vezes o sinal nem fechou e a gente está atravessando, fica olhando desesperado para atravessar. Existe uma lei, mas automaticamente a gente observa e a gente corrompe esta lei. A lei de Deus é a mesma coisa. Nós corrompemos ela. Nós fomos afastados de Deus, então nós corrompemos as leis de Deus. E não só as leis de Deus, mas as leis dos homens, porque Deus deu ao homem leis para que ele observasse. E essa lei, a gente entende, foi dada por Cristo. E a manifestação desta lei é dada pelo Espírito. Quem faz com que as leis sejam observadas? O Espírito Santo. Tá bom? Cabe aos mordomos o zelo pelos dons. Versículo 31. Portanto, procurai com zelo
os melhores dons. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu não vou ler a segunda parte porque vocês já conhecem, porque vai falar de outra coisa. Como o dom é do Espírito, o que há de melhor do que o dom é você andar em amor para operar o dom, que é a segunda parte de Romanos, 1 Coríntios capítulo 3. Mas como a gente não vai falar de amor hoje, nós vamos falar de dom, nós vamos parar só nessa primeira parte. Então, a Bíblia está dizendo para procurar o melhor dom. Esse procurar o melhor dom não quer dizer que você tem que achar um dom para você. Não. Se o Espírito está em você, ele tem um dom para você. Porque a Bíblia diz, e nós lemos, que a operação é segundo Deus e ele reparte como quer. Não é você, então, que vai ficar caçando dom. Você se submete a Deus para ter zelo no dom que ele deu a você e você ainda não percebeu qual é. Então, procurai com zelo o que Deus te deu, o que está em mim. Eu preciso ter zelo e agir com zelo naquilo que o Senhor deu para que eu execute, ouvindo a voz do Espírito. Vamos lá. O Espírito Santo é a pessoa de Deus que manifesta a obra, o poder e a glória do ser divino. O Espírito Santo é a pessoa de Deus que manifesta a obra, o poder e a glória do ser divino. Então, a função do Espírito Santo é manifestar a glória, o poder de Deus. Então, ele dá dons aos homens para que as pessoas vejam em nós as leis de Deus. Por isso diz, procurai com zelo os melhores dons. O que tem em você? Você precisa manifestar para que as pessoas vejam em você Deus. A obra de Deus, o poder de Deus. Como o homem olha para a natureza, ele não consegue ver Deus nas leis de Deus, porque a Bíblia diz que os céus declaram, proclamam a glória de Deus. O livro da obra de Deus está estampado aí, a gente vê a criação e se admira com a criação. Quem fez aquilo? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, que era a glória como do unigênito do Pai. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por ele e para ele. Quando o homem olha e não consegue entender que a lei de Deus está ali, ele peca. Aí o Espírito vem sobre o homem e manifesta para que o homem possa olhar e observar. E eu posso olhar para aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus e ver a obra do Espírito Santo nele, que é agora uma nova criatura, que manifesta dons. Não dons para que as pessoas olhem para ele, mas dons que são do Espírito, para que as pessoas vejam Deus nele. Tá bom? Então, o Espírito Santo é a pessoa de Deus que manifesta a obra, o poder e a glória do ser divino. Operação da manifestação, quem faz é o próprio Deus na vida do crente, daquele que crê em Jesus. Que isso fique bem gravado na nossa mente. Se você crê em Jesus, se você ama Jesus e entende quem Ele é, você entende a primeira coisa, que existem leis no mundo e que você não respeita, porque você foi destituído da glória de Deus. E se não fosse por Cristo, você não receberia de novo a justificação pelo Espírito. Então o Espírito, quando entra em você, a primeira coisa que faz, glória ao Senhor. Ele é exaltado. Isso é operar o poder de Deus. Isso é operar segundo o Espírito de Deus, e nós vamos ver isso em outros textos. A promessa, lá em Joel, capítulo 2, como eu já li Romanos 3, versículo 23, todos foram destituídos, nós vamos ler lá em Joel, capítulo 2, do 28 ao 31. Nós vamos ver que por causa do pecado e por nós sermos afastados de Deus, havia uma promessa que o Senhor derramaria o seu Espírito.
O Senhor precisava derramar o seu Espírito. Se o Senhor não derramasse o seu Espírito, ninguém seria salvo. Essa promessa é a restauração para a manifestação, antes da prestação de contas. Vamos lá, eu vou ler ali para não ter que ficar abrindo aqui. E diz assim: há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. É até onde que eu botei? 31, vamos lá. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Pode ser isso, até aí. Então, volta lá no primeiro versículo, lá, o versículo 28, por favor. Ele vai falar assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Por quê? Porque o pecado fez com que o homem se afastasse de Deus. Se o homem está afastado de Deus, o homem não pode mais ouvir a Deus. Então é preciso ser derramado o Espírito de Deus sobre a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aí, depois do derramar do Espírito, vem o profetizar, que é declarar quem é o Senhor. Como disse lá no versículo 3, é impossível que alguém que tem o Espírito de Deus amaldiçoar Jesus, ou amaldiçoar as leis de Deus, porque entende que está em pecado e que foi afastado de Deus. Então Deus derrama o seu Espírito, fala, né? Vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne, e aí os filhos e as filhas profetizarão. Essa profecia não é ficar, eu te profetizo, eis que te digo, não tem nada a ver com isso. A profecia, o profetizar, é declarar aquilo que está escrito, é promover a eternidade, é falar da eternidade, porque o mundo não conhece a Deus. O que o mundo quer é essa profecia falsa. Amanhã você vai ter um carro. Eis que te digo, está passando por problema, o teu problema vai acabar, porque estou profetizando na tua vida. Ué, mas o Senhor não falou nada? Se Jesus falou que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu tenho certeza que problemas vão vir, problemas vão passar, problemas vão vir e problemas vão passar. E a gente sabe dessas coisas. O teu filho vai ser menino. Não, o teu filho vai ser menina. Qual é a lógica disso? A não ser que seja para um propósito útil. Assim como foi Sansão, assim como foi Jesus. O ente santo que em ti é gerado, calma aí que eu embolei, é isso mesmo, esse menino que está sendo gerado em você, é um ente santo, é obra do Espírito Santo, tem um propósito. João, olha, você vai ter um filho, o nome dele vai ser João, e ele vai ser, entendeu? Poderoso. Foi declarado o que ele seria, entenderam? Não é para algo inútil, só para dizer se é homem ou se é mulher. Olha, Deus me revelou que é homem, tá, e daí? Qual é o problema disso? Deus me revelou que amanhã você vai ter um emprego, tá, glória a Deus, mas qual o propósito? Tem que haver, tudo que o Espírito revela é para um propósito útil, não é para satisfazer o coração, nem daquele que está ouvindo, nem do tal profeta. Porque hoje o que acontece é as pessoas ficarem muito felizes, porque disse, eis que te digo, e amanhã aconteceu, está vendo? Sou profeta em Israel. É assim que as pessoas falam. Não dá glória para o homem, a gente vai ver isso. Então, quando Deus diz que vai derramar, é para algo útil, é do Espírito. O Espírito vai ser derramado para que a gente seja dotado de poder para fazer a obra do Senhor. E fala, até os velhos terão sonhos, não é esses sonhos doidos, sonhei que... Não, realmente haverá revelações de trazer coisas para que a igreja se movimente em declarar o poder de Deus. Que se não for para isso, não é útil. É inútil.
Os vossos jovens terão visões, ele continua, vai dizer mais. E também sobre os servos, olha só, haverá igualdade. Não vai ser um maior do que o outro. É o príncipe, é o governador. Não. E sobre os vossos servos e sobre as vossas servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Não vai ter diferença entre pessoas. Então o Espírito vai fazer com que todos aqueles que receberem esse Espírito, eles serão operosos em declarar o poder de Deus. Tá bom? Olha só o que diz lá em João, e agora a gente vai desfrutar um pouco mais dessa leitura tão maravilhosa, ainda dessa questão da promessa, né, do Espírito Santo que viria sobre toda a carne. E Jesus vai declarar isso e vai mostrar mais claramente o que Joel queria dizer. João capítulo 14. Depois, se vocês quiserem ler, começa a ler de João capítulo 13, faz essa leitura corrida. Pausada, né? Respirando, lendo à vontade, mas corrida, até o capítulo 16. Jesus vai lavar os pés dos discípulos, vai indicar o traidor, vai falar sobre amor fraternal. Aí Jesus começa a revelar que ele tem que ir. E é aí a revelação que a gente precisa entender o porquê o Espírito veio e porquê ele deu dons. Ele vai falar lá no versículo 16, 17, o versículo 26. 16, 17 diz assim. Vamos ler o 15 também, porque completa, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Viu? Olha a primeira coisa que Jesus fala para eles. Né? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Deus deu leis aos homens. Os homens guardaram? Não guardaram. Então Jesus está falando, se vocês me amam, vocês guardam o meu mandamento, porque o próprio mandamento, o cumprimento do mandamento, sou eu. E aí ele vai falar, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha o que Jesus está falando. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu estou aqui. Vocês me amam, vocês guardam as minhas leis. Olha, o mundo não pode receber o Espírito de Deus, mas vocês que me amam vão receber o Espírito de Deus. Por quê? Porque vocês conhecem o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus habita convosco. Quem é que estava com eles? Jesus. E aí Jesus está falando que vai subir e vai mandar o Consolador. E aí ele está falando que hoje eu habito, mas amanhã serão o quê? Estará em vós. Vocês serão templos de Deus. Hoje eu estou aqui com vocês, amanhã eu estarei dentro de vocês. Hoje eu habito, vocês me veem, mas amanhã eu estarei dentro de vocês. Para quê? Vou ler o versículo 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Olha como é que Jesus usa, mostrando que tanto ele quanto o Espírito não são a mesma pessoa, mas é o mesmo Deus, porque a função do Espírito e a função de Cristo é diferente. Então, Jesus está lhe mostrando que é a lei de Deus, o cumprimento da lei de Deus, mas Jesus precisa subir. E quando Jesus subir, o que ele vai fazer? Vai derramar o seu Espírito, para que aqueles que amam a Jesus amem também as leis, e o Espírito oriente eles nas leis de Deus. Vamos lá? Ver se não é isso. Vamos lá, versículo 26. 26... Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho. A lei de Deus estará onde? No coração do homem. E quem vai operar agora o coração do homem é o Espírito Santo, para lembrar o que Jesus falou. O homem por si só não pode chegar a Deus. Deus fez um plano com que, além de se revelar ao homem, também deu a condição, através do Espírito do homem, se chegar a Deus. Porque senão ninguém seria salvo. Se o Espírito de Deus não viesse e não habitasse em nós, jamais nós reconheceríamos que somos pecadores e que nós transgredimos a lei de Deus. Então Jesus precisou vir,
mostrou como homem o que é cumprir a lei de Deus, e aí derramou o Espírito sobre nós para que a gente viesse a lembrar e entender sobre as leis de Deus, pelo Espírito dele que habita em nós. Capítulo 15, versículo 26 e 27. Depois lê isso tudo, é só ir lendo, faz essa leitura corrida que ela é muito legal. 26 e 27 vai falar assim: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Entenderam? O Espírito vai vir para testificar, assim como Jesus também testificou. Jesus não veio na terra e disse que falava como o Pai falava, ou só fazia o que ouvia o Pai falar. E o que ele fez? Jesus testificou, falou de Deus, mostrou Deus. Mostrou que o homem estava afastado de Deus, mostrou que o homem não amava a Deus, mostrou que as leis de Deus estavam longe do coração do homem. E aí Jesus cumpre todas as coisas como homem. E aí quando ele sobe aos céus, o homem não vai conseguir cumprir a lei de Deus. O que ele faz? Derrama o seu Espírito para que em nós seja operado isso. Para que quando a gente pecar e descumprir a lei de Deus, Deus me perdoa, porque o Senhor é santo, é justo e eu não sou. E aí o Espírito começa a nos conduzir e a nos santificar a andar na lei de Deus, a amar os mandamentos de Jesus, para que a gente possa mostrar ao mundo, testificar ao mundo que Ele é Senhor, assim como Jesus fez. Capítulo 16, versículo 7, do 7 ao 14, 16. Olha o que diz aí, isso aqui é lindo demais. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque não crê em mim. Ele não é a lei de Deus. Ele não é o verbo que fez todas as coisas, estava lá estampada a lei de Deus em todos os lugares, está escrito. E aí o que o homem fez? Não creu, não acreditou. O Espírito vem e agora convence. Olha, vocês não estão olhando para o lugar certo, vocês estão em pecado. O pecado é não olhar para Deus, é não observar as leis de Deus, é não amar a Deus. E essa lei e esse amor de Deus veio ao mundo. E os homens olharam e amaram mais as trevas do que Jesus, do que a luz. Mas Deus aprove a Deus, pela sua graça, ainda assim derramar o seu Espírito, para que o homem pudesse olhar para Deus. E não só olhar, e ser convencido do seu pecado. Isso é graça, isso é amor de Deus. Ele fala do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Quer dizer, eu cumpri. Vocês não vão mais me ver. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O império das trevas já está julgado. O tempo dele está contado. Já acabou. Eu vou para o Pai. E aí o versículo 12. E ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Isso é glória e poder de Deus sobre a vida do cristão. Ele vem para que o crente olhe para o lugar certo. O crente em Cristo olhe para o lugar certo. Ele agora pode ver Jesus. Ele agora pode ver a obra que Jesus fez. Ele agora pode acreditar no testemunho de Jesus por causa do Espírito Santo que habita nele. Como é importante a vida do cristão entendendo sobre o Espírito Santo. A gente começa a ver que o Espírito foi derramado não é para loucuras, é para testificar, é para
testemunhar do nome de Deus. Por que eu estou falando isso? A Lúlia citou uma coisa aqui que eu achei até engraçado. Olha, a gente não impede, foi assim que a Lúlia falou, a gente não impede, se a pessoa quiser babar, rolar, quiser falar em língua, a gente não impede. Só que aqui a gente se dedica à palavra. A questão não é a questão de impedir ou não impedir, é a questão de entender o que está sendo feito. Para que está sendo feito? Para que o dom? Por que Deus deu dons aos homens? E já foi lido para testificar, para falar, para anunciar de Jesus. Se o dom que eu recebo não faz isso, tem alguma coisa errada. Esse mordomo não é mordomo de Deus. Ele não aprendeu com Jesus. Ele aprendeu com qualquer outra coisa, com os livrinhos, com as apostilazinhas, com os doutorizinhos, né? Doutorizinhos com respeito aos doutores verdadeiros, né? Doutores verdadeiros, que receberam de Deus. A gente vai ver que tem doutores de Deus. Mas os doutorizinhos que ouviram vozes, que entenderam um monte de coisa e começaram a blasfemar o nome de Deus, ensinando coisas erradas. E até escrevendo, e as pessoas lendo, e ainda dizendo que aquilo é livro de Deus. Né? Quem não leu aqui Benihim? Bom dia, Espírito Santo. Quantas pessoas, até eu comecei a ler aquele negócio, me deu vontade de fazer igual o Benihim, achando que por fazer igual o Benihim, o Espírito Santo ia agir igual diz que agia nele. Fala as coisas para incentivar, para empolgar. Escreve para as pessoas olhar e ver, pô, dessa forma, então eu vou. Mas qual é o livro que eu tenho que ler que vai me dar a informação correta daquilo que Jesus determinou? É a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu olho para o meu coração. E aí eu consigo identificar, é a ação do Espírito ou é a ação da minha alma? É desejo de estar bem ou é desejo de ouvir a Deus? Porque 90% das coisas que a gente sente é para agradar o nosso coração. A gente tem que pegar esses 90% e segura aí a alma. Fecha a tua boca aí. Eu quero ouvir a voz do teu Espírito Santo. E aí você vai ler a Bíblia calmamente e você vai ver que nem tudo que a gente faz, às vezes está coerente com a Escritura. Vamos lá? Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 2, do 9 ao 14. Mas como está escrito? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Se me amais, guardais os meus mandamentos. São as coisas que ao mundo está oculto, mas aqueles que amam a Deus são reveladas. Então, isso é que está escrito para nós. Então, aquilo que estava oculto, agora é revelado ao homem. Mas Deus nolas revelou por quem? Pelo seu Espírito. Não foi pelo meu entendimento, foi pelo Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É Ele que tem o entendimento completo daquilo que nós precisamos entender. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que habita nele? A gente nem percebe. Mas como somos corpo, alma e espírito, existe um Espírito dentro de nós que sabe quem somos. É interessante isso, e ele usa da mesma forma agora, vai dizer. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Como tem gente que fica por aí falando que conhece a Deus, se quem conhece Deus é o Espírito Santo, quem dá claridade é o Espírito Santo, para que a gente conheça a Deus. Não tem como. E eu conheço gente que, tipo o Jô Soares. O Jô Soares conhece a Bíblia de cabo a rabo, de um lado para o outro, conhece versículos, ainda usa para espetar as pessoas. Mas tem o Espírito de Deus? Não entende quem é Jesus. E nunca vai entender, porque quem revela é o Espírito Santo. Eu conheci pessoas que fizeram seminário e que fizeram seminário para ir para igrejas grandes, porque sabia que tinha um bom salário. Então estudaram e fizeram seminário para poder ter um emprego. Não era para declarar o nome de Cristo,
É porque sabia que em certos lugares dava um bom dinheiro. E não precisaria trabalhar muito, era só se dedicar à leitura e falar. Eu conheço até pessoas, testemunho de pastores, que se converteram depois de muito tempo, pregando a palavra e pregando com conhecimento, mas não sabiam nem quem era Deus. De repente, o Espírito se revela a ele. E fala assim, nossa, quanto tempo eu fui incrédulo. Então, a gente tem que entender que quem dá conhecimento é o Espírito de Deus. Tudo vem do Espírito de Deus. Porque, sendo Ele um só Deus, Ele derrama sobre nós. Então, todo o conselho de Deus que é revelado ao homem, é revelado nele, em Deus. Então, só quem pode conhecer é Ele. Sendo Ele Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que eu vou entender a lei de Cristo? Como é que eu vou andar na lei de Cristo? Se não for pelo próprio Deus revelando a mim. Se o homem está afastado de Deus, eu preciso receber Deus para que Ele se revele a mim. E aí Deus mostrou como. Mandou o seu Filho, testemunhando. E depois derrama o seu Espírito para que a gente agora possa andar e entender, com os olhos agora abertos. 12. Mas nós não recebemos o Espírito, com letra minúscula, do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Deus não cobrou nada. A riqueza, compre de mim ouro, né? Nós estudamos na terça-feira, compre de mim ouro para que enriqueças. Ele dá gratuitamente. Ele está na porta e bate. Se alguém abrir, está lá comprado a riqueza. Você permitiu, ouviu a voz de Deus e Ele agora está na tua casa. Toda a riqueza, todo o poder de Deus em você. Nós estudamos na terça-feira. 13. Aos quais também falamos não com palavras, o próprio Paulo, olha só, às quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, é essencial o Espírito Santo na vida daquele que ama a Jesus. Nós já lemos aqui, lá em Romanos capítulo 8, versículo 9 ao versículo 10. Aquele que não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Não é de Deus. E se não é de Deus, não pode conhecer a Deus, não pode entender os mistérios de Deus. Porque quem revela Cristo, quem glorifica, exalta o nome de Cristo, é o Espírito de Deus. O Espírito Santo não pede glória para si. Tem alguns cultos até que seja assim engraçado. Vamos adorar agora o Espírito Santo. Não é um outro Deus. Vamos adorar agora Jesus. Agora a gente adora a Deus. Ué, o poder do Espírito te leva a exaltar o nome de Deus através de Cristo Jesus. É pelo nome de Jesus. É essa a função. Ele opera, nos leva a entender as leis de Deus por Cristo Jesus. É uma única adoração. É um único louvor. É uma única satisfação em poder adorar um único Deus. E a gente volta lá para 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 7, e a gente vai encerrando. Versículo 7 vai dizer: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o que nós concluímos? Os dons confiados pelo Espírito Santo aos mordomos têm como objetivo manifestar pelo corpo, na igreja, a vida de Cristo. É útil, é proveitosa e é satisfatória. Vou ler de novo. Os dons confiados pelo Espírito, aquilo que vem sobre nós, o Espírito Santo derrama sobre os mordomos, sobre os dispenseiros, sobre aqueles que estão no cuidado da casa de Deus, que são casa de Deus, tem como objetivo manifestar. O que ele manifesta? A glória de Deus. O que ele manifesta no corpo? Ele manifesta o poder de Deus pelo corpo. O que ele manifesta na igreja? Ele manifesta Cristo Jesus. A vida de Cristo.
Quando o Espírito vem sobre o mordomo, ele manifesta e opera como quer. Um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra coisa, mas para algo útil. E nós vamos ver isso na semana que vem. Cada um opera de uma forma diferente, mas para o mesmo propósito, a vida de Cristo, que é manifesta na igreja. Entenderam? É simples a gente entender e é complicado, porque andar de acordo com o Espírito é negar a sua própria vontade. Andar de acordo com o Espírito é reconhecer o pecado, e é reconhecer que é pecador, e é reconhecer que nós não andamos segundo a lei de Deus, mas andamos segundo as nossas vontades, e aí nós nos reduzimos e nos submetemos para fazer a vontade de Deus. Se não for assim, não vem do Espírito de Deus, mas do espírito do mundo. É inútil, é sem proveito e é egoísta. Quando o Espírito de Deus não está, o que acontece com o obreiro? Ele faz tudo para se aparecer. Ele quer glória para si, ele quer honra para si. Se torna inútil, porque não vem de Deus, mas vem do mundo. Mas que essa palavra alcance os nossos corações e a gente entenda. O Espírito de Deus está sobre nós e Ele derramou dons para utilidade. E essa utilidade, esse bem proveitoso, satisfatório, é para que a vida de Cristo seja exaltada e exalada no meio da igreja. E ponto final. Amém?